Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nessa noite, um momento tão especial que nós nos reunimos para louvar o Senhor. Eu quero convidar você que está na sua casa a se reunir com a sua família neste momento, a estar em comunhão, a estar realmente presente neste culto dentro da sua casa que nós estamos transmitindo nesse domingo tão especial. Eu quero pedir aos irmãos um recado muito importante agora, que você acompanhe até o final deste culto hoje, inclusive todos os recados. Por quê? Nós estaremos dando orientações sobre domingo que vem, onde nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então é muito importante que você escute como nós iremos fazer isso nos recados, tá ok, amados? Então eu conto com você até o final dessa transmissão aqui hoje. Eu quero convidar você agora a este momento que nós lemos a Palavra de Deus, que nós devotamos a ela. Eu quero convidar você a abrir no Salmo 111. Abra sua Bíblia no Salmo 111. Vamos ler a Palavra do Senhor nesta noite e ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A Palavra do Senhor assim nos diz: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Este salmo nos convida a olhar as obras magníficas de Deus. Nos convida a perceber que Deus cuida de cada um de nós. Que Deus está olhando para mim e para você, em meio a tudo que nós temos enfrentado. E o final do texto, de forma muito magnífica, termina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqueles que assim o fazem revelam prudência. Aqueles que assim o fazem louvam ao Senhor eternamente para todo o sempre. Eu quero convidar você nessa noite a olhar para o Senhor Jesus nessa noite, a confiar plenamente nele e descansar a sua vida totalmente, os seus planos, os seus sonhos, naquele que é fiel, naquele que é capaz de fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento e confessar os seus pecados a Deus, a reconhecer que sem Ele nós nada podemos fazer. Feche os teus olhos, vamos estar juntos em família, orando neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de domingo, por este tempo que teremos aqui, onde iremos adorar o teu santo e bendito nome, onde iremos interceder, onde iremos ouvir da tua palavra, Pai. Pedimos que teu Santo Espírito, Pai, que nos convence, que nos muda, esteja sobre cada um dos que estão participando deste culto, Pai. Rogamos ao Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecendo, ó Pai, que somente o Senhor pode nos perdoar, que somente o Senhor pode nos fazer novas criaturas. Pedimos, ó Pai, que a tua presença invada os nossos corações essa noite e que sejamos cheios de ti. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Eu quero convidar você neste momento a louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Vamos juntos adorar ao Senhor nesta noite.
Olá, boa noite. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está aí em casa, nós estamos agora iniciando um momento de intercessão. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a focar nesse momento, prestar bastante atenção e concentrar a sua mente no Senhor Jesus, nas orações, nos pedidos. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse culto. Quero agradecer nesse momento pela vida do nosso pastor, que tem se dedicado muito nessa época, nesse período de isolamento para muitas pessoas, e tem produzido bastante conteúdo para que a gente possa, em todo momento, estar buscando ao Senhor. Pai, abençoe o pastor, a família dele. Quero pedir também nesse momento, especialmente pelos missionários, Pai, tantos missionários espalhados pelo mundo, Senhor, numa época difícil, numa época que eles estão longe das famílias, estão em alguns momentos até perdendo sustento por essa fase difícil econômica para todo mundo, Pai. Eu peço que o Senhor sustente cada um deles, não só economicamente, na parte financeira, mas também na parte psicológica, que o Senhor esteja abençoando todos esses irmãos que vivem para Ti, que se dedicam tanto para o Senhor e que tem uma pressão tão forte nessa época, Senhor, no ombro deles. Abençoa cada um, Pai. Nos ajude sempre a lembrar deles também em oração, que eles precisam bastante das nossas orações, Pai, e do nosso apoio. Quero também orar pelos irmãos que estão enfermos, Senhor. Estão às vezes em casa, no seu próprio leito, ou às vezes em um hospital, às vezes esperando o resultado de algum exame, Senhor. É uma época difícil até para a gente se deslocar para o hospital, atrás de um atendimento, atrás de um exame. Eu peço que o Senhor cuide de cada um, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode trazer a cura, mas nós sabemos também que o Senhor apoia cada um também, Senhor, durante tratamentos. Questão psicológica também, Pai, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão passando por uma época difícil também de saúde, Pai. Quero pedir especificamente por aqueles que estão lutando com esse vírus, Pai. É um vírus que é complicado, é um vírus que transmite muito rápido, transmite para várias pessoas, e é algo que a gente não consegue enxergar, Senhor. É uma coisa que traz muita incerteza no nosso coração, traz muita incerteza no nosso físico também. Algumas pessoas não sentem, algumas pessoas sofrem muito, Pai. Eu peço que o Senhor esteja com cada um, primeiro protegendo para que a gente não tenha risco de pegar essa doença, mas também curando aqueles que estão infectados, Senhor, abençoando também a medicina, Pai, para que eles possam encontrar logo meios de solucionar esse problema, Pai. E que o Senhor nos fortaleça durante todo esse período, Senhor. Muito obrigado, Pai. Peço que o Senhor continue nos abençoando durante o culto. Traga no nosso coração agora também a concentração nos louvores, na palavra, que a gente esteja com o coração aberto e com a mente concentrada em Ti, Senhor, para aprender mais da Tua palavra. No nome de Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do
minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é seu amor. E me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Teu grande amor, tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em ti. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Teu grande amor, tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim, tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em ti. E
por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. E por isso te louvo, e por isso te adoro, e por isso eu vivo para falar do teu amor. Amém, amados? Passaremos agora para o momento da palavra, onde nós vamos refletir nas Sagradas Escrituras. E o tema que eu quero conversar com você nessa noite é Jesus, o restaurador de vidas. Eu quero falar um pouco sobre esse tema com você. E para refletir nesse tema, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 24, a parte B, até o verso 34. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura nesta noite em que nós iremos refletir nas Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor assim nos diz: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremenda, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Este é o texto da palavra do Senhor. Neste momento eu quero convidar você a orar, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor esteja nos inspirando para ouvir da sua palavra e receber aquilo que Ele tem para cada um de nós. Feche os teus olhos mais uma vez e vamos estar em oração. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos mais uma vez por este culto, por esse tempo que nós estamos juntos aqui para louvar ao Senhor, Pai. Nós que estamos aqui gravando e os irmãos que estão ouvindo nos seus lares agora. Pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito, que é aquele que nos ensina, aquele que nos inspira, possa estar trabalhando em nossos corações, para que esta palavra seja aplicada, Pai, pelo Teu Santo Espírito, para que haja transformação, para que haja conversão, Pai. E nós rogamos ao Senhor agora, Pai, que nos livre de todo o mal. Nós repreendemos agora o inimigo que muitas vezes tira nossa atenção, para que nós não venhamos a ouvir de Ti. Que nesta noite os nossos ouvidos e coração estejam abertos para o Teu Santo Espírito, para Te ouvir e sermos transformados para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus aqui oramos, Pai. Amém. Amados, eu quero começar nessa noite contando uma história para vocês.
Há uma história que havia um homem muito rico, muitas propriedades, muitos bens. Esse homem era praticamente dono de toda uma cidade. Esse homem, ele tinha um filho, um jovem rapaz, que não se preocupava muito com as coisas do seu pai. Aliás, a história conta que ele sempre gostou de festas, sempre gostou de bagunça, sempre gostou de aproveitar a riqueza e os benefícios que ser filho daquele homem o traria. Certo dia, esse pai o chamou para uma conversa em seu escritório, e quando o filho chegou até aquele lugar, o pai conversando com o filho sobre a responsabilidade de ser um homem, de viver uma vida reta, mas aquele filho não queria saber disso, ele queria simplesmente viver de qualquer forma uma vida dissoluta. Conta a história que aquele pai olha nos olhos do filho e fala: eu quero que você faça uma promessa para mim. Eu quero que você me prometa que o dia que eu morrer, você vai fazer algo por mim. Então aquele filho pergunta: tá bom, pai, se o senhor não me incomodar, eu faço. O que o senhor quer que eu faça? Então o pai declara o seguinte, amados: eu construí naquele velho celeiro uma forca, e o dia que eu morrer, e você perder todo o meu dinheiro, destruir tudo que eu tenho, eu quero que você vá até aquela forca e se mate. O filho ficou assustado com o que o pai pede, mas para não ficar ouvindo mais, para encerrar a conversa, ele aceitou e disse ao pai que assim faria. Os anos se passaram e, como era esperado, aquele homem muito rico, veio a falecer. Então, o seu filho assumiu tudo que era do pai. E como era de se esperar, ele aproveitou o dinheiro do pai para gastar em festas, em amizades, em tantas outras coisas que ele considerava importantes para a sua vida, que ele priorizava na sua vida. Todavia, amados, é importante lembrar aqui que, assim como o pai havia predito, tudo aconteceu. Aquele jovem destruiu tudo, todos os recursos que o pai tinha, vindo então a completa falência. E em um momento de profundo desespero, sem saber o que fazer, percebendo os erros que havia cometido, aquele jovem então se lembra da promessa que fizera ao seu pai. E determinado em honrar a sua promessa, ele então se dirige àquele velho celeiro, e ali estava a forca que o pai havia construído para ele. E ele, para honrar aquilo que o pai havia pedido, ele então sobe num banco, coloca aquela corda sobre seu pescoço e se joga ali para honrar a promessa que havia feito ao seu pai. Todavia, aquela forca havia sido construída com uma madeira podre, madeira que estava oca. E quando ele se lançou ali e houve um peso sobre aquela forca, aquela madeira se quebrou. E quando aquela madeira se quebrou, dentro dela havia um saquinho, uma embalagem com vários diamantes, com vários ouros. E naquela embalagem havia um seguinte recado: aqui está a sua segunda chance. Não se esqueça dos conselhos do seu pai. E diante daquilo, aquele jovem então pôde reconstruir a sua vida, pensando muito mais nas suas atitudes, pensando muito mais naquilo que o pai havia feito por ele. Nunca o pai imaginou ou desejou que o filho se matasse. Era um caminho que o pai tinha para ensinar ao filho a importância da vida e para mostrar que sempre pais nos darão uma segunda chance. A vida com Jesus é dessa maneira, amados. Independente dos nossos equívocos, independente dos nossos erros, nós sempre teremos uma segunda chance. Quando nós voltamos os nossos olhos, a nossa mente e coração ao Senhor, Ele está de braços abertos para perdoar os nossos pecados, para restaurar as nossas vidas e para mudar completamente a nossa história. O ministério de Jesus é marcado por pessoas que recebem sua segunda chance. Enquanto Jesus esteve entre nós, Ele caminhou durante o período que Ele esteve na terra, oferecendo a graça, oferecendo a oportunidade àqueles que precisavam. Jesus, em cada pessoa que Ele tocava, curava, que Ele evangelizava, pessoas recebiam a sua segunda chance. E no texto que nós vemos aqui, dessa mulher com fluxo de sangue, nós vemos uma mulher que recebeu a segunda chance na sua vida. Uma vida desgraçada, uma vida que estava sofrendo há mais de 12 anos, mas que ao encontrar Jesus, recebe a restauração da sua vida. Então, nesta noite, amados,
Eu gostaria de conversar com você sobre a história dessa mulher. Quem era essa mulher que o texto diz que era uma mulher que tinha o quê? Um fluxo de sangue, sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher é uma mulher que ao longo da sua vida não nasce com essa enfermidade, mas adquire essa enfermidade. Aqui, para que você venha entender esse fluxo de sangue, é o que nós conhecemos como um ciclo menstrual nas mulheres. Todavia, essa mulher tinha isso continuamente. Alguns comentaristas vão dizer que talvez ela tinha esse fluxo constante, nunca parava. E decorrente disso, ela estava muito fraca, muito enferma, próximo da sua morte. E é interessante quando essa mulher tem essa doença, amados, não é somente uma questão física. Isso influenciava o seu casamento, a sua dignidade, a sua vida religiosa e a sua vida social. Pelo fato dessa mulher sofrer dessa doença, dessa enfermidade, ela estava excluída de viver como uma pessoa comum. Nós vemos isso porque quando você vai ao Antigo Testamento, especificamente Levítico capítulo 15, nós vemos como eram tratadas as mulheres nesse período. Preste atenção no que fala Levíticos capítulo 15, verso 19. Diz o seguinte: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então, ou seja, a mulher, quando entrava nesse ciclo menstrual, ela era considerada pela comunidade como uma pessoa impura. Ela tinha que se ficar excluída para que passasse aquele período na sua história. Mas o texto também fala a respeito daquelas que tinham um fluxo contínuo. Olha o que fala os versos 25 e verso 26. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda. Olha a expressão que eles usam. Como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre a que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre o que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Perceba, amados, que uma mulher que passa por isso, um fluxo contínuo, era considerada todos os dias como o quê? Imunda. A cama que ela deitava era imunda. A mesa a cadeira que ela sentava era imunda. O lugar que ela estava se tornava imunda. Então perceba que essa mulher, que sofria ali há 12 anos essa situação, amados, tudo em sua volta se tornou maldição, se tornou imundo. Ela era desprezada numa sociedade. Ela não podia ter uma vida religiosa, frequentar o templo, adorar ao Senhor. Ela não podia deitar-se porque onde ela deitava se considerava como imundo. Você consegue imaginar o que essa mulher vivia? Não é somente uma questão de enfermidade. Talvez hoje eu e você, que vivemos num mundo totalmente diferente, passamos por uma enfermidade e não somos tidos como pessoas desprezíveis. Apesar que, no contexto que a gente vive hoje, pessoas que estão sofrendo de Covid, talvez são excluídas, Ninguém quer ficar perto de alguém que tem Covid, Mas nós não consideramos como amaldiçoado, como imundo, como era acontecer naquele momento histórico ali. Então, amado, interessante que quando nós olhamos para a vida dessa mulher e para aquilo que Deus faz na vida dela, nós percebemos que Deus a abençoa, que Deus a cura, mas acima de tudo, Deus restaura a sua alma, Deus restaura a sua vida. Por isso, nesta noite eu quero convidar você a olhar para essa história e perceber no encontro de Jesus 4 lições importantes para a nossa vida. 4 lições que devem nortear a nossa vida a respeito daquilo que o Senhor espera de mim e de você. E a primeira lição que quero trazer para você aqui hoje é a vida sem Jesus. O texto da palavra diz o seguinte, versículo 25 e versículo 26. Aconteceu que certa mulher, falando dessa mulher aqui, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ou seja, essa mulher não nasceu com isso, porque aqui se entende que a mulher, na cultura, geralmente tinha sua primeira menstruação perto dos 13 anos de idade. Então se imagina que essa mulher não nasceu com isso, mas vinha sofrendo há 12 anos com isso.
E muito padecera, verso 26, a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Perceba, amados, que essa mulher adquire essa doença ao longo da sua vida, e como consequência disso, essa doença, além de trazer sobre ela uma cena de maldição, essa doença também traz sobre ela a perda de todo o seu recurso. Aqui, alguns comentários vão dizer que ela não tinha tantos recursos, mas o pouco que ela tinha, ela teve que gastar com vários médicos, sem contudo, nenhum deles dar um resultado positivo. E aqui é importante que a gente entenda, amados, que esses médicos não é que eles estavam sem condição de trazer uma resposta a isso. A medicina nessa época, nessa cultura, tinha vários avanços, mas não era capaz de trazer solução para essa situação. Não era capaz de trazer um livramento a essa mulher. E por isso, ela vai de vários em vários médicos, mais e mais consultas, mais e mais dinheiro, sem, contudo, achar nenhuma solução. A vida sem Jesus, amados, é um esforço que não conseguimos ter senso de valor e esperança. Quando nós não temos Jesus, os nossos recursos não são capazes de trazer nossa felicidade. Quando nós não estamos em Jesus, a nossa vida se torna sem sentido. Os sofrimentos que nós enfrentamos são sofrimentos que nos levam a profundas angústias. A vida sem Jesus é uma vida desgraçada, uma vida que não tem sentido. Quando nós queremos buscar em outras coisas aquilo que só Jesus pode dar, nós nos tornamos vazios. O único fundamento, a única pessoa que pode nos trazer sentido de viver, que pode curar nossa alma, que pode nos fortalecer em meio às dificuldades e lutas, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos faz enfrentar as situações, as mais diversas, confiantemente, na graça, confiando na graça de Deus e sabendo que Ele está conosco, mesmo quando nós passamos por adversidades. Essa mulher, ainda que conhecesse a história, conhecesse a lei, por ser uma judia, ela tem uma vida sem Jesus. A sua vida só vai mudar quando ela se encontra com Jesus. Amados, nós precisamos lembrar aqui o quão fundamental nossa vida é. Temos o fundamento chamado Jesus. Temos o fundamento que nos traz esperança em meio à dor, que nos traz alegria em meio às lutas. Eu me lembro aqui de uma história em São José dos Campos, eu não me lembro o nome do pastor, mas lembro dessa história de um pastor que veio a conter uma doença degenerativa. Ele foi dia após dia morrendo, e eu me lembro que nós estávamos orando para que ele viesse a ter recuperação na sua vida. E eu me lembro que um dia, ele conversando com amigos mais próximos, ele disse: se eu for curado, as pessoas verão a glória de Deus. Mas se eu vir a morrer, eu verei a glória de Deus. Isso é uma vida com Jesus. É saber que independente das situações, eu tenho esperança. Eu tenho esperança no amanhã, eu tenho esperança no porvir, eu tenho esperança de que a vida é muito mais do que eu estou vivendo. Por isso, nós precisamos lançar, primeiro ponto aqui, um fundamento da nossa vida. Quem é o alicerce da sua vida? Quem é a base de fortalecimento da sua história e da sua família? Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versos 10 ao verso 14, nós encontramos o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. E Paulo está dizendo aqui
é que se nós colocarmos a nossa confiança nos nossos recursos, naquilo que nós temos, no nosso trabalho, e acharmos que todo sustento e segurança estão neles, nós estamos edificando a nossa vida numa vida sem Jesus. Por que esse ponto é importante, amados? Porque você precisa lembrar nesta noite que a única maneira de você superar as dificuldades, de você passar pelas circunstâncias, é colocando em Jesus o fundamento da sua vida. Uma vida sem Jesus é uma vida de medo, de insegurança, de incertezas, de oscilações, mas quando nós firmamos a nossa fé em Jesus, nós realmente temos a esperança que Ele está cuidando da nossa vida. Essa mulher não teve um encontro com Jesus e a sua vida era uma vida sem Jesus. E ela sofria diante da sua enfermidade. Os seus recursos financeiros não foram capazes de trazer a segurança que ela esperava. Os vários médicos que ela procurou não foram capazes de trazer segurança para a sua vida, trazer cura para a sua vida. E aqui, amados, eu não estou dizendo que nós não devemos procurar médicos. A fé e a medicina se encontram, é prudência. Mas nós devemos ter a nossa confiança em Jesus, porque onde o médico não pode tocar, Deus pode tocar e transformar nossas vidas. Ele pode nos trazer paz e segurança. E é interessante que muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para que nós venhamos ser tratados. Algumas vezes Deus permite que a gente passe por algumas adversidades para que a gente se lembre que o único fundamento que nós devemos ter é Cristo. Para que a gente se lembre que o verdadeiro fundamento de esperança e fé é Cristo Jesus. Então a primeira coisa que esse texto nos ensina é uma vida sem Deus. É uma vida de procura por soluções que não encontra. É uma vida que depende de coisas, mas que não encontra a solução para as suas vidas. A primeira coisa que o texto nos ensina é uma vida sem Jesus. Uma vida sem sentido e uma vida sem fundamento. É por isso necessário, amados, que a gente possa ter fundamentos sólidos. Jesus Cristo, o nosso fundamento, a nossa rocha, aquela que nos mantém em todos os lugares. Segundo ponto que eu quero trazer aqui, amados, o texto nos ensina sobre a esperança em Jesus. Naquele momento que essa mulher ouviu falar de Jesus, da sua fama, como nós vemos no verso 27, o texto diz o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus. Qual era a fama que essa mulher está ouvindo? Que havia um homem que estava curando pessoas, que havia o Messias prometido, que havia alguém que poderia mudar a sua história. Quando essa mulher ouve falar de Jesus, ela se enche de esperança, ela se enche de expectativas por algo que pode mudar a sua história. Jesus é a nossa esperança diante da crise. Jesus é a esperança que necessitamos. Amados irmãos, nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, quando você ouve sobre Jesus, você se enche de esperança. Ouvir a palavra de Deus todo domingo te dá alegria para começar a segunda-feira, te dá esperança e saber que a sua semana vai ser uma semana abençoada porque você crê em Jesus, porque Ele é capaz de fazer muito mais do que você pensa, porque Ele está cuidando da sua casa, cuidando do seu trabalho, dos seus filhos. Ouvir sobre Jesus te dá esperança, mano. Jesus é a demonstração do amor de Deus. Como eu disse no começo, é a nossa segunda chance. Cada vez que nós ouvimos o nome de Jesus, nós deveríamos exultar de alegria por saber que nós temos uma segunda chance. Por saber que nós temos esperança nesse Jesus que deu a sua própria vida por mim e por você. Jesus é a esperança. Jesus é o consolo para aquele que necessita. Jesus é a nossa maior expectativa. A graça manifesta sobre mim e você. Nós precisamos ter esperança. Quando essa mulher ouve sobre Jesus, ela se enche de esperança. Ela acredita fielmente que esse Jesus pode mudar a sua vida. Ela olha para esse Jesus com uma única esperança para a sua vida. Por isso a segunda lição que nós temos aqui é a esperança em Jesus. Será que hoje eu e você estamos olhando simplesmente para a crise?
Ou estamos olhando para Jesus, sabendo que Ele está cuidando de mim e de você? Que Ele é a nossa esperança. Que Ele é aquilo que nós necessitamos e precisamos todos os dias. Nós precisamos devotar a nossa vida a esse Deus que é a esperança. Cristo é a esperança da glória. Cristo é a esperança do porvir. Cristo é a esperança da sua volta. Amados, nós perdemos a expectativa pela volta de Cristo. Eu tenho percebido, amados, que às vezes nós estamos com tanto medo de morrer, né? A gente não quer pegar nada, porque vai que a gente morre. Vai que a gente pode se contaminar. Os mais antigos, quando passavam por situações como essa, diziam: se eu morrer, estarei com o Senhor. Eu me lembro do meu avô, já perto do fim da sua vida, já não enxergava, e pedia para que eu lesse a Bíblia para ele, porque ele não podia mais ler. Meu avô Orlando, plantador de igrejas também. E eu me lembro que quando eu li a palavra para o meu avô, dos seus olhos saíam lágrimas, de esperança em saber que ele estaria com o Senhor logo, muito em breve. Hoje, quando nós chegamos no final da nossa vida, muitos têm medo do que vai acontecer. Nós perdemos a esperança e a expectativa em Jesus. Nós tememos a morte porque não confiamos que estaremos com o Senhor. Nós nos apegamos demais a essa vida e perdemos a esperança em Jesus. Nós precisamos resgatar a esperança, assim como essa mulher, que havia sofrendo muito, muito naqueles tempos, mas quer olhar para Jesus e enche de esperança. Em terceiro lugar, amados, nós vemos então a busca em Jesus. Nós vemos até agora 2 pontos. Nós vimos até agora a vida sem Jesus, que é uma vida sem sentido, a esperança em Jesus, e agora terceiro, a busca em Jesus. Quando essa mulher encontra com Jesus, ela sabe que Jesus é a resposta para a sua solução. Então, ela não fica esperando que Jesus a veja. Ela vai até o encontro de Jesus. Ela sabia que deveria tomar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo que ela toma? A fé. Ela acredita fielmente que Jesus pode tocar. Olha o que fala os versos 27 e verso 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, e aqui outros escritores vão dizer, ela pensava consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa mulher acredita fielmente em Jesus, e ela toma uma atitude para fazer algo. Ela não fica sentada na sua casa, esperando que Jesus vá até ela e mude a sua vida. Amados, preste bem atenção. Jesus pode mudar a nossa vida. Jesus pode ir até onde você está agora e mudar a sua vida. Mas algumas vezes, Jesus quer que eu e você se levante do lugar que nós estamos e o busquemos. Você acha que Jesus não sabe o que passa no seu coração? Você acha que Jesus não se importa com a sua vida? Mas algumas vezes, Jesus, em certo sentido, se silencia para que eu e você possamos buscá-lo. Se você quer uma mudança de vida hoje, dobre o seu joelho e ore. Busque ao Senhor, para que Ele faça nova todas as coisas. Essa mulher, ela age com fé. E lembrando que fala aqui Hebreus capítulo 11, verso 6, o texto diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você crê que Deus existe, que Ele vai recompensar a sua vida, então o busque. Essa mulher, amados, ela compreende que Jesus é a sua única esperança. E ela então se move em direção a Jesus, confiando que se apenas tocasse as suas vestes, ela ficaria curada. E ela rompe aqui, amados, algumas barreiras. Primeira, a barreira do preconceito. Como eu disse, essa mulher era uma mulher considerada como mulher imunda. Havia um preconceito muito grande para com ela. E ela não tem medo do preconceito, mas vai diante da multidão. Ela também, amados, ela vence a barreira do perigo de morte. Porque uma mulher nessa condição poderia sofrer até um apedrejamento por estar se envolvendo naquela multidão. Mas também, ela
porque era a barreira do inconcebível, porque era que não devia ser concebível uma mulher impura tocar num homem santo como Jesus. Mas perceba que as barreiras que estavam diante dela não foram um limite para que ela não buscasse a Deus. Ela busca a Deus. Se ela olha para Cristo e entende que Ele é a esperança, ela toma uma atitude. Amados, não adianta eu e você ficar chorando dentro de casa, reclamando o que não aconteceu. Nós devemos tomar atitudes. Nós queremos ver a glória de Deus, nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos dedicar a nossa vida à oração, à busca ao incessante do Senhor. Essa mulher busca ao Senhor, ela decide quebrar as barreiras que impediam de chegar até Jesus. E ela é recompensada na sua atitude. Olha o que fala o verso 29. Assim que essa mulher toca em Jesus, o texto diz, e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Essa mulher tem fé, e a fé a faz buscar. Ela rompe barreiras, ela não se acomoda, ela toma uma atitude e é recompensada com a cura daquela situação que ela enfrentava, o seu flagelo. Interessante que quando nós cremos em Jesus, nós confiamos nele, nós tomamos atitudes. E eu pergunto para você hoje, quais são as barreiras que impedem você de buscar a Jesus? É o cansaço? É a preguiça? É a falta de prioridade? É talvez achar que uma televisão, que uma série seja mais importante que a oração? Qual é a barreira que você tem que quebrar hoje para estar diante de Deus dia após dia? Se você vem e usa a solução para a sua vida, então corra. Corra diante dele. Seus braços estão abertos para abençoar a sua vida, para transformar a sua história. Mas é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe, tenha fé e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, amados, é impossível agradar a Deus. Por isso, nós devemos sim, amados, tomar o primeiro passo. Se você quer transformação na sua vida, é necessário sim que você busque a Deus e que você tome o primeiro passo para que isso aconteça. Nós vimos até aqui 3 pontos. A vida sem Jesus. Uma vida que é sem sentido, uma vida que não tem esperança. Nós vimos o segundo ponto, a esperança em Jesus. Olhar para Jesus como tudo aquilo que nós necessitamos, sabendo que dele vem a salvação, sabendo que dele vem a resposta que nós precisamos. Então o terceiro ponto nos leva a buscar a Jesus. A busca em Jesus é devotar a nossa vida dia após dia a esse Deus que pode mudar a nossa história, a esse Deus que pode nos recompensar, restaurar-nos e mudar completamente a nossa vida. E por último, eu quero apontar aqui a resposta de Jesus. O momento mais sublime e maravilhoso que essa mulher passa. Essa mulher que estava com uma vida sem Jesus, que havia perdido todos os seus recursos em vários médicos sem esperança. Essa mulher ouve só falar de Jesus, ela tem esperança, e ela então busca a Jesus quebrando barreiras para estar diante dele, e como recompensa, ela é curada. Mas algo muito mais importante vai acontecer agora. Em meio a tanta gente, Jesus reconhece o toque daquela mulher. Ele sente que dele sairá poder. Por quê? Porque alguém exerceu fé. Olha o que fala o verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente, na mesma hora, que dele saíra poder, o poder curador, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E aqui, amados, nós encontramos uma pergunta um tanto quanto estranha ou incoerente. Se você voltar os seus olhos na parte B do verso 24, que nós lemos hoje, fala que a multidão fazia o quê? O comprimia. A multidão estava empurrando de todos os lados. Mas Jesus percebe que alguém, de forma diferente, o toca. Olha só o que fala o verso 31. Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Em outra pergunta, em outra ideia, né? Qual a necessidade dessa pergunta, Jesus? Tantas pessoas te tocaram.
Tantas pessoas estão te comprimindo aqui e você não se pergunta quem te tocou? Parece incoerente, ainda mais com a situação. Lembre-se, amado, que essa história interrompe uma outra história de milagre. Lembre que no começo desse texto, Jesus é procurado por Jairo, um chefe da sinagoga, em que a sua filha estava doente. Ou seja, essa mulher já fora curada, e Jesus estava indo ao encontro da filha de Jairo, que estava quase morta. Jairo era uma pessoa importante, alguém importante na sinagoga, e a menina, a filha dele, era um caso urgente, um caso importante. Porque Jesus iria perder tempo em parar para saber quem tocou. A mulher já foi curada, já recebeu a sua bênção. Havia uma outra criança que estava quase morrendo, a filha de Jairo. Mas mesmo assim, Jesus sabia quem havia tocado e o que ocorreu. Jesus tinha algo para aquela mulher. Olha só o que fala o verso 32, desculpa. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Jesus insistiu em ficar ali olhando ao redor daquela multidão para ver quem fez aquilo. Por que Jesus faz isso, amados? Porque Jesus queria restaurar a dignidade daquela mulher. Por tantos anos rejeitada socialmente, mas agora Jesus publicamente elogia sua fé e declara a sua cura e a sua purificação. A mulher, então, diante daquele olhar, Jesus faz-se conhecer no meio da multidão. Olha o que fala o verso 33. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. A mulher, então, se dá a conhecer no meio da multidão. E olha só o que vai acontecer, então, no verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E aqui, amados, perceba a grandeza dessa declaração. A primeira coisa que Jesus fala aqui, filha. Aquela mulher indigna na terra, amaldiçoada, aquela mulher imunda, agora ouve do Criador, do Deus Criador, filha, a expressão de amor, a expressão de graça. Aquela mulher indigna agora escuta a palavra filha, com uma expressão de adoção, com uma expressão de amor de Deus para com ela. Ela era indigna na terra, mas reconhecida como filha nos céus. Amados, não importa a nossa história, o quanto nós estejamos sofrendo, quando Deus olha para mim e para você, Ele nos chama de filho. E nos céus, nós somos reconhecidos como filhos de Deus, como preciosos aos olhos do Pai. O texto continua dizendo que a tua fé te salvou, e aqui o melhor presente não foi a cura física, mas foi a salvação da sua alma. A cura física foi uma consequência do melhor presente que ela poderia receber, que é a salvação para a eternidade, que é a não condenação ao inferno. Essa mulher é filha porque ela foi salva pela graça em Jesus Cristo. O texto continua dizendo: vai-te em paz. E aqui, amados, é o maior anseio de todos nós, ter paz no coração. Jesus caminha dizendo: você é minha filha, você foi salvo e agora você tem a paz na sua vida. Vá, porque paz haverá sobre a sua vida. O tormento da enfermidade não te seguirá mais. O tormento da sua alma não estará em você, porque haverá paz na sua vida. É isso que Cristo nos oferece hoje, paz em meio à luta. Mas o final é extraordinário. Ele diz: e fica livre do teu mal. Aqui está falando da cura da alma. Imagine, amados, tudo aquilo que essa mulher sofreu na sua alma por causa dessa enfermidade. Ela está livre agora. Ela pode sorrir. Ela pode confiar que a sua história tem um final feliz. Por quê? Porque ela está livre do mal, da discriminação, dos olhares críticos. Ela está livre porque Deus operou nela um grande milagre.
Jesus para naquele momento para lembrar a mulher do seu grande amor para com ela, para curar a sua alma, para restabelecer a sua dignidade. Não é somente uma cura física, tem a ver com a cura da alma, tem a ver com a restauração, com a salvação da nossa alma. Da mesma maneira, Jesus hoje está diante de mim e de você para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa queixa, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos restaurados pelo seu poder que em nós opera. Assim como Jesus parou para trazer dignidade e salvação a Levi ou Mateus, a mulher samaritana, para Zaqueu, o outro publicano, para esta mulher que havia sofrendo de hemorragia, Jesus para nos trazer dignidade. Jesus está diante de mim e de você nesta noite, esperando que eu e você olhe para Ele e tenha esperança nele, confie plenamente nele e se renda completamente ao amor dele. Ele quer salvar a sua vida, Ele quer restaurar a sua alma. Nós precisamos voltar nossos olhos a Deus, lembrando que o que nós aprendemos hoje, a vida sem Jesus é uma vida de inconstâncias, é uma vida de sofrimento. Por isso nós temos que olhar para Jesus e saber que há esperança em Jesus Cristo. Mas a esperança, olhar para Cristo, ter esperança, também é buscar a Jesus. Não adianta você falar que crê em Cristo se você não se move, se você não reage a isso. E a resposta que nós temos é uma resposta graciosa, de salvação, de restauração da nossa alma. Amados, eu quero trazer aqui algumas considerações finais que aprendemos nesse texto. Primeiro, mesmo que venhamos enfrentar situações que nos arrebatam a esperança, devemos ter fé para confiar em Jesus como nossa viva esperança. Amados, eu não sei o que você está passando nesses dias, eu não sei quais são as suas lutas e crises, mas se Cristo é a nossa esperança, é a sua esperança. Não deixe que as lutas e o inimigo da nossa alma roubem isso de você. Cristo é a sua esperança. É o que você precisa para caminhar e para sobreviver todos os dias. Segundo, Jesus sempre terá tempo para nos ouvir e tratar com nossas vidas. Por isso, precisamos ter tempo para buscar sua presença em nossas vidas. Jesus está sempre pronto para te ouvir, suas queixas, seus medos, suas dúvidas. Mas é necessário que você, amado, tenha tempo para buscar Deus. Não deixa passar mais uma semana na sua vida sendo relapso com a sua comunhão com Deus. Busque a Deus. Busque a Deus e abra o seu coração a Ele. Ele está pronto para te ouvir. E por último, a busca no Senhor é uma busca onde precisamos quebrar nossas próprias barreiras para aprender sobre a dependência ao Senhor. Quais são as barreiras que lhe impedem de buscar o Senhor? Quais são as barreiras que impedem você hoje de render-se completamente a Deus e buscar esse Jesus que é o restaurador das nossas vidas? Eu termino, amados, essa reflexão hoje com uma frase do escritor C.S. Lewis, que assim nos diz: as únicas coisas que podemos conservar são as que entregamos a Deus. As que guardamos para nós são as que perderemos com certeza. O que você entrega para Jesus, você vai ganhar e conservar. A que você guarda para você, certamente perderá. Que nessa noite nós possamos buscar ao Senhor, amados, confiados na sua palavra, confiados na sua graça e sabendo que Ele é tudo aquilo que nós precisamos para viver e para caminhar. Que nessa noite a gente possa juntos orar e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Quero convidar você a fechar os teus olhos e orar comigo nesta noite. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esse texto tão maravilhoso da sua palavra, que nos conta a história dessa mulher com fluxo de sangue, desta mulher que estava sem esperança, dessa mulher que havia perdido todos os seus recursos financeiros
que enfrentava uma dificuldade que assolava a sua vida física, emocional, social, mas que um dia, Pai, ao olhar para o Senhor tem esperança. E essa esperança o faz caminhar na tua direção. E ela recebe a maior das bênçãos, que é a salvação da sua alma. Nós rogamos a Ti, ó Pai, que nessa noite olhe para cada um de nós e que nós possamos ver em Ti a expectativa do amanhã. Perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes nós temos buscado em outros lugares a segurança que só o Senhor pode nos dar. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que transforme as nossas vidas, que mude a nossa história, que nós venhamos a confiar mais no Senhor, Pai. Ó Deus, Deus Pai, nós rogamos ao Senhor, transforma-nos, ó Pai, conforme a Tua presença. Trabalhe em nosso coração, para que venhamos a buscar ao Senhor, para que venhamos, ó Pai, a buscá-lo sem impedimentos, que venhamos priorizar a comunhão contigo e a relação com o Senhor. Nos abençoe nesta noite, que esta palavra seja aplicada por Teu Santo Espírito nos nossos corações. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que momento abençoado nós tivemos em poder ouvir essa palavra no Evangelho de Marcos, que essa mensagem sobre esta mulher possa estar inspirando a nossa vida a buscar em Cristo a nossa esperança. Amados, quero agradecer a você que está conosco nessa noite, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E eu quero rapidamente deixar alguns recados muito importantes para vocês. Os primeiros são os nossos cultos nos lares. Eu quero convidar você a estar reservando um dia com a sua família, em que você possa estar orando, lendo a Bíblia e estar cantando canções ali. Amados, os cultos nos lares são um tempo especial que Deus nos concede, amados, para ter comunhão com Ele em família. Quando famílias se devotarem a ter cultos nos lares, amados, nós teremos famílias fortes, amados, que estão sempre diante de Deus, buscando ao Senhor. Então, quero desafiar você a estar na sua casa, participando desse culto no lar com a sua família. Uma outra coisa nós temos feito para você, para lhe ajudar, lives no Facebook, todas as segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite ou às 20 horas. Esse tempo que nós estamos sempre fazendo uma devocional, para que nós venhamos ali refletir um pouco sobre a palavra de Deus e depois interceder pelos nossos irmãos. Como eu tenho dito, às vezes na correria, a gente não consegue participar de todas, mas reserve pelo menos uma na semana, para que você possa estar com os seus irmãos aí, e não só participando, mas compartilhando para familiares, para outras pessoas também, que possam estar vendo aí e participando também conosco. Uma outra coisa, eu quero lembrar você, nossa EBD online, todos os domingos, às 9 da manhã, onde nós separamos um tempo para estar estudando a palavra de Deus e refletindo sobre as Escrituras Sagradas. Então, é um tempo que nós temos que convidar você para estar participando no aprendizado da palavra de Deus. Amados, um outro recado muito importante que eu tenho para você essa semana é que domingo que vem, nosso último domingo deste mês de junho, nós teremos a celebração da Santa Ceia do Senhor. E como que vai funcionar? Preste bem atenção. Nós estaremos ministrando a ceia aqui, neste momento que nós transmitimos o culto, e você na sua casa vai celebrar com a sua família. Então nós temos duas opções para você. O primeiro, você, chefe de casa, pode, por sua conta, comprar um suco de uva e um pão e preparar você mesmo ali um pão para a sua família, para aqueles que vão celebrar com você, e o suco. Então você vai estar com o seu preparo pronto enquanto nós vamos estar aqui ministrando. Uma outra coisa, talvez para você fique difícil sair para comprar, para fazer as coisas. Então você que não consegue sair, que não pode sair, uma questão de prudência hoje também, eu quero pedir que você mande uma mensagem para mim no meu telefone 12 981 68 3781, que é o meu WhatsApp, e você vai pedir para o pastor para poder te ajudar nesse sentido. Então nós vamos fazer o quê? Um kit ceia para você, e nós vamos levar até a tua casa antes do próximo domingo, para que você tenha esse kit ceia na sua casa
para você celebrar com a gente também a Santa Ceia do Senhor, tá bom, amados? Nós cremos que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Então, domingo que vem, você é convidado a participar conosco da Santa Ceia do Senhor, um culto especial de Santa Ceia, e você vai fazer na sua própria casa como um chefe de família, crendo que cada lar é um lugar de oração, é uma casa de oração, um lugar de bênção na sua vida. Então, se você conseguir comprar, ótimo. Compre e você mesmo prepare. Se você não conseguir sair para comprar, me avisa no meu telefone para que eu possa providenciar para sua casa, para que você não fique de fora deste momento especial na vida da igreja. Amém, amados? Um último recado, eu quero agradecer a você que tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Sabemos que, como eu falei semana passada, dízimo não é uma questão de dinheiro, mas de conversão. E eu tenho visto nessa igreja pessoas fiéis. Eu louvo a Deus porque pessoas nessa igreja são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Hoje de manhã nós estudamos sobre mordomia cristã, né? E vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse tema na escola dominical. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero pedir a você que nos ajude realmente contribuindo nessa conta que vai estar aparecendo no vídeo aqui agora, nos ajudando a honrar nossas contas, como sempre fazemos aqui em nossa igreja. Você é um parceiro nessa missão, é um parceiro que tem contribuído para o avanço do reino de Deus nessa cidade, amados. Eu quero pedir a você que tem depositado seu dízimo e oferta, que depois envie o comprovante para a nossa tesouraria, nosso irmão Leué, para que nós possamos fazer ali a questão contábil e também, no final do ano, fazer a prestação de contas, amados. Também quero pedir a você aqui agora, amados, que esteja participando comigo em uma outra coisa, que não tem nada a ver com dízimos das ofertas, mas que tem a ver com finanças. Nós estamos orando ao Senhor para que Ele nos dê condição, amados, de comprar um terreno este ano ainda aqui em Cruzeiro. Aqueles que moram em Cruzeiro sabem que Cruzeiro é muito caro as coisas. Por isso nós precisamos de um milagre de Deus. Então eu quero pedir a você duas coisas. Primeiro, nos ajude em oração. Todos os dias, ore para que nós venhamos comprar um terreno aqui na nossa cidade para construir o templo, tendo em vista que nós já temos um galpão, já temos a doação de um templo na nossa igreja. Nós precisamos hoje de um terreno em Cruzeiro. Eu quero convidar você que pode estar nos ajudando também, fazendo uma oferta especial para a compra do terreno. Como eu falei semana passada, uma querida irmã nos abençoou com uma oferta para ajudar a compra de terreno. E nós cremos que se todos nós colaborássemos de forma simples, daquilo que a gente pode, a gente vai conseguir comprar esse terreno esse ano e construir a igreja. Então, eu quero convidar você a estar primeiramente orando. E aqueles que podem nos ajudar, estar enviando também uma oferta para a construção do terreno, para a compra do terreno, e simplesmente especificar no seu cupom, um comprovante, terreno, para que a gente saiba que essa oferta é especificamente para a compra do terreno. Tá ok, amados? Fica o desafio para você. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo, você que está participando desse culto, e semana que vem eu quero esperar todos vocês juntos para a gente celebrar a Santa Ceia do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe sua semana, que você possa ter uma semana abençoada, que Deus possa honrar o seu trabalho, a sua família, e no que precisar, nós estamos à disposição de todos vocês. Que Deus abençoe suas vidas. Quero mais uma vez estar orando por você e colocando a sua vida diante de Deus. Vamos orar, encerrando esse culto nesta noite. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos pela tua presença em nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor se faz presente aqui para nos abençoar e para derramar sobre nós a sua bênção e a sua unção. Obrigado por este culto maravilhoso que o Senhor nos deu. Esse tempo de comunhão, Pai, com os irmãos que estão aqui de forma virtual. Mas nós cremos que Teu Espírito Santo nos une em um só corpo. Nós cremos que esse Espírito Santo nos une a este corpo místico de Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor porque nós temos amadurecido nesses dias. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é quem tem feito a obra em nossas vidas. Louvamos ao Senhor porque cada dia nós estamos mais perto do Senhor. Eu louvo a Deus por esta igreja que tem se comprometido na oração, nos recursos necessários para caminharmos. Eu louvo a Deus porque são irmãos fiéis a Ti, que Te amam e que têm honrado ao Senhor com orações, com a devoção diária, Pai. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada família, sobre cada filho, sobre cada trabalho, sobre cada negócio, Pai. Deus, que o Senhor continue a sustentar e abençoar, que o Senhor continue a derramar as Suas ricas e maravilhosas bênçãos sobre a nossa vida.
Que essa semana seja uma semana, ó Pai, de desfrutar de uma intensa comunhão contigo. Aviva no Senhor, que o teu avivamento venha sobre nós, para transformar quem nós somos, para transformar a nossa história nessa cidade, Pai. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o eterno amor do nosso bondoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Eu quero agradecer pela sua vida, por aqueles que nos ajudaram. Eduardo, muito obrigado por nos ajudar nesta noite do culto. Que Deus abençoe a todos, o Ministério do Louvor, o Ministério de Intercessão. Que a bênção do Senhor seja sobre vocês hoje para todos sempre. Amém. Uma ótima semana a todos.